pela pergunta. Sim, eu me sinto confortável nesse sistema. É uma posição onde eu já exercia durante boa parte da minha carreira. Depois eu acabei alternando, jogando um pouquinho mais adiantado e agora eu estou nesse processo de readaptação. E à medida que os jogos vão passando e o meu condicionamento melhorando, eu fico cada vez mais à vontade nesse sistema e nessa posição. Antes de dar início às perguntas da imprensa, gostaria de convidar a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Ative o sininho e deixe seu like para fortalecer o timão. A primeira pergunta dos repórteres é do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Beleza, obrigado, Olavo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Vou seguir nessa linha, Juliano. Quando você entrou em campo pela primeira vez, havia 2 volantes de marcação, né? O Gabriel e o Rony. Na oportunidade, você jogou um pouquinho mais adiantado e foi muito bem. E os jogos foram passando, a sua posição foi mudando um pouquinho. No jogo contra o Juventude, só o Gabriel de marcação, você e o Renato ali com a obrigação um pouquinho mais de marcar, e a impressão que deu de fora, não sei se você concorda, é que essa obrigação de voltar para marcar tirou um pouquinho a chance de vocês chegarem mais na frente, né, com tranquilidade, com qualidade. Vocês acabaram não fazendo nenhuma coisa nem outra. E agora a gente tem a informação do Cantillo treinando aí no lugar do Gabriel, ou seja, seria um time mais ofensivo ainda, o que faz com que todos vocês tenham mais obrigação de marcar. Queria que você falasse sobre isso, por favor, a sua impressão. Claro que você não vai confirmar o time, mas nesta formação específica, se acontece isso mesmo, os jogadores da frente ficam com a obrigação de marcar e o time acaba perdendo por causa disso, tanto uma coisa quanto outra. Obrigado. Obrigado, Marco, pela pergunta também. Bom dia. Voltando só um pouquinho em relação ao posicionamento contra o Santos, sempre foi nessa função do terceiro homem do meio, mesmo quando tinha Gabriel e Rony. O que mudou nesse período são as circunstâncias do jogo e isso varia de acordo com o nosso adversário, aquilo que o nosso adversário tem para nos oferecer, aquilo que nós precisamos tomar cuidado em relação ao posicionamento. Então, a minha função desde o início sempre foi a mesma. A questão de obrigação de marcar, ela é de todos, né? Se você não tem um atacante que faça uma pressão no zagueiro, se você não tem um extremo que pressione um lateral, se não começar a pressão lá na frente, a gente vai sofrer atrás. Então, essa obrigação é de todos. Como eu disse anteriormente, o que muda são características de jogadores. Jogando com o Renato, com o Rony, com o Gabriel, com o Cantillo, com o Xavier, independente de quem jogue, todos nós temos essa função de marcar sem bola, de sofrer quando tiver que sofrer e com a bola a gente impor o nosso jogo. Que algumas vezes durante a partida isso vai ser mais difícil, que é normal. Às vezes você incha a perna defendendo muito e você falta um pouquinho para você poder chegar à frente, mas é circunstancial do jogo. Então eu acredito que não temos problema em relação a isso, seja a formação dessa forma, seja com o primeiro volante, com 2 volantes ou com 3 volantes, não importa a formação, todos nós temos a obrigação de marcar e jogar também. Marcelo Braga, do GE. Juliano, bom dia. Eu queria que você falasse sobre a situação da pressão que o Silvinho tem sofrido, principalmente em rede social, dos torcedores do Corinthians, com a chegada de vocês, dos reforços que chegaram recentemente. A expectativa do torcedor dentro do campeonato também subiu muito rápido, né? O time que brigava para ficar no meio de tabela agora briga por uma zona de Libertadores e vem de 3 empates contra adversários que o torcedor imaginava que poderia vencer e já está lá na frente brigando. Eu queria que você falasse sobre como é que vocês do elenco estão lidando com esse momento do campeonato, essa pressão em cima do Silvinho e essa falta de paciência do torcedor que quer que as coisas aconteçam um pouco mais rápido. Obrigado, um abraço. Bom dia, Marcelo. Essa falta de paciência não é somente do torcedor, isso é também por parte da imprensa e devido ao imediatismo do futebol brasileiro, né? Quando você tem uma contratação, você não dá muito tempo de adaptação para que esse jogador ele esteja nas melhores condições físicas e que ele possa performar, né, da maneira que ele gostaria. E isso acelera o processo. O fato de termos tido 4 contratações importantes nesse período curto, né, claro que há uma pressão para que o time
jogue super bem, que ganhe sempre de 3-0, que encante. E isso é um processo que leva tempo, por isso que é necessário ter paciência, porque nós estamos buscando entrosamento. Nós ainda não fizemos uma partida todos juntos e tem que acreditar de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Agora, em relação à pressão ao Silvinho, eu entendo, mas entendo por parte do torcedor, que é passional, entendo por parte da imprensa, que também quer ver a equipe jogando o melhor futebol, mas tudo depende de como você enxerga, né? Você está dizendo que nós tivemos 3 empates consecutivos, eu vejo como 7 jogos sem perder, onde a gente estava numa posição muito ruim e agora nós estamos numa posição em cima da tabela. Então eu olho por esse lado, é uma equipe que está em construção, é uma equipe que melhorou performance, que melhorou o resultado e que nós estamos num caminho bom. Então a gente tem que olhar sempre pelo lado positivo. Luiz Teixeira, do Grupo Globo. Fala, Juliano, bom dia Olavo, bom dia a todo mundo. Juliano, você é um dos jogadores mais experientes desse elenco do Corinthians, está com 31 anos de idade, você tem experiência em clássicos também, você marcou um golaço naquele 5-0 do Grêmio contra o Inter. Antes você esteve do outro lado também pelo Internacional, jogando clássicos contra o Grêmio, foi campeão de Libertadores, enfim. Eu estou falando tudo isso porque o clássico Corinthians e Palmeiras, principalmente nos últimos anos, tem ditado o restante da temporada dos dois times. Inclusive, os 2 últimos técnicos do Corinthians foram demitidos depois de resultados ruins em um clássico contra o Palmeiras. Você tem a chance de ter o seu primeiro Corinthians e Palmeiras, mas não só você. O Gabriel Pereira, que é um jovem jogador, vai ter a primeira experiência dele também, e o Roger Guedes vai ter a primeira experiência dele do lado do Corinthians. Ele já jogou pelo lado do Palmeiras, inclusive tem algumas rusgas com alguns jogadores do outro lado. Eu juntei tudo isso para te perguntar o seguinte: se fosse para orientar, dar algum tipo de conselho, seja para o Silvinho, que vive essa pressão, no resultado ruim pode ditar alguma coisa, ou seja para Roger Guedes e Gabriel Pereira, qual seria para um jogador que também vai ter essa primeira experiência agora? Obrigado. Bom dia, Luiz. Bom, cada clássico ele é vivido de uma maneira diferente e individual. Eu acho que não há um segredo ou não há um conselho que eu possa dar a esses jogadores. São jogadores jovens, mas que já viveram isso, né? E quem não viveu vai viver essa experiência que é fantástica. É uma pena que um clássico dessa magnitude não tenha torcida, né? Que o estádio esteja vazio. Eu acho que isso o futebol perde, né? O espetáculo perde. Mas é a circunstância e a situação que nós temos no momento. Agora, é um clássico muito grande. Eu já tive o privilégio de participar de grandes clássicos na minha vida no Sul, até mesmo na Turquia. Sei que é um jogo que dita, que vale mais do que 3 pontos, porque é um jogo que você ganha emocionalmente, você ganha confiança. Então, a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Nossa semana foi boa, houve muita preparação. E a partir desse momento é concentração e foco total para que a gente possa ter uma boa performance, ter um bom resultado. A gente sabe que nós precisamos vencer dentro de casa, precisamos melhorar a nossa pontuação como mandante, mas a gente está no caminho e eu acredito muito nessa equipe, acredito muito no nosso treinador, no trabalho que a gente está fazendo e a gente tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. Jonas Campos, da TV Gazeta. Obrigado, Olavo. Boa tarde para você, para todo mundo. Boa tarde, Juliano. Prazer falar contigo. Juliano, primeiramente queria saber o que você está esperando do jogo em si, né? Numa semana que o Palmeiras teve uma semifinal de Libertadores já jogada, na semana que vem tem outra, a possibilidade até de um time alternativo, né? No clássico de Itaquera. O que você está esperando do jogo em si, né? O Corinthians com essa semana toda de preparação. E aproveitando também a sua presença, acho sempre interessante ouvir de quem vem de fora, com uma bagagem legal em outros locais, né, com passagem por seleção brasileira. O que você tem achado do futebol brasileiro? Você voltando, já são 7 jogos, mostrando uma boa adaptação. O que você tem sentido e em que patamar você vê o Corinthians hoje, considerando a força de clubes que têm se sobressaído, como o próprio Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo? O quão longe ou perto o Corinthians está desses clubes neste momento, na sua opinião? Obrigado, boa tarde, um abraço. Boa tarde, Jonas. Bom, a primeira pergunta é em relação ao jogo e aquilo que esperar do Palmeiras. É uma equipe de muita qualidade, é uma equipe que está bem no campeonato, também vive um momento à parte
e vai jogar uma decisão pela Copa Libertadores. E agora o nosso jogo é contra o Palmeiras. Não existe Palmeiras A, Palmeiras B, não existe titular, não existe reserva. Você joga contra a equipe. Então nós nos preparamos para um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade deles. Mas da mesma forma, do nosso lado, nós queremos vencer, nós queremos jogar bem, queremos se impor dentro de casa, queremos ter um bom resultado e dar alegria ao nosso torcedor. Então, em relação ao jogo, nós estamos realmente se preparando para um jogo extremamente difícil, um jogo que é decidido em detalhes, é decidido em pequenos ajustes, técnico, tático, na individualidade, na imposição. Então, a gente tem pensado e focado muito nisso, sabendo que vai ser um jogo bastante complicado, mas, acima de tudo, que seja um jogo muito divertido para quem estiver assistindo, que seja um jogo muito interessante para vocês. Em relação à segunda pergunta, ao patamar que nós estamos em evolução, e eu disse sempre, desde a minha primeira entrevista, que eu acredito no processo. Você não consegue as coisas de um dia para o outro, e nós estamos nesse processo. Agora nós reforçamos a nossa equipe, ganhamos em qualidade, ganhamos em experiência. Então, todos esses aspectos vão nos ajudar para que a gente melhore ainda mais a nossa performance. Agora, em relação à comparação à equipe, há equipes que estão jogando junto há 2, 3 anos, há equipes que muda pouco. Então, nós estamos nesse processo. Não consigo te dizer exatamente em comparação de equipe com quem nós estamos competindo. Nós estamos numa competição, que é o Campeonato Brasileiro, que é extremamente difícil. Então, nós competimos contra todas as equipes e nós temos capacidade de vencer a todas as equipes, mas é uma situação de jogo a jogo. Então, é isso, a gente está se preparando bem, queremos terminar essa temporada bem na zona de Libertadores, para que o ano que vem, sim, a gente tenha aí um pouquinho mais de tempo e para que a gente consiga almejar coisas maiores durante a temporada. Antes da próxima pergunta, convido novamente a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. A próxima pergunta é do Fábio Lázaro, do Lance. Obrigado, Lavo. Bom dia, Juliano. Em uma das perguntas você disse, né, em relação até mesmo nesse imediatismo da pressão em relação à torcida, até por parte também da imprensa, quando os jogadores chegam, né, que é o caso seu e das outras recentes contratações do Corinthians. Há uma expectativa muito grande de todos, né, acredito até de vocês mesmos, de ver vocês 4, principalmente, jogando juntos, né? Você, o Roger, o Renato e o William. Existia expectativa disso ter acontecido no fim de semana contra o América Mineiro, não aconteceu. Queria saber o que falta, né, na sua visão e também na sua vivência do dia a dia, o que falta para vocês 4 jogarem juntos e se isso pode acontecer nesse fim de semana. Bom dia, Fábio. Em relação a se pode acontecer ou não, eu vou pular essa pergunta para o Silvinho, tá? Mas em relação sobre a ansiedade para que nós 4 estejamos em campo, bom, a gente nós mesmos jogadores temos essa ansiedade porque nós nos conhecemos, né? Sabemos que temos jogadores de qualidade. Agora a gente precisa respeitar também a individualidade e a preparação de cada um. Às vezes você precisa de um pouquinho mais de tempo para se condicionar fisicamente. Às vezes um ou outro tem um probleminha muscular e não pode estar presente durante a semana. Então você tem que ver as circunstâncias e o motivo por que os 4 não estão atuando juntos nesse momento. Não é uma questão técnica, mas certamente pode ser uma questão diferente que acontece e faz parte do futebol. Então a gente também está ansioso para que a gente possa estar os 4 juntos, mas eu já adianto desde já, não importa quando isso aconteça, seja amanhã, seja no próximo jogo, nós queremos fazer o nosso melhor, mas vocês precisam entender que nós também precisamos do nosso tempo, a nossa adaptação, o nosso entrosamento, porque não existe milagre no futebol, existe sim um trabalho coletivo, um trabalho de equipe. E se o trabalho de equipe funciona bem, aí sim as individualidades aparecem e nós temos jogadores que na individualidade pode resolver um jogo. Marcelo Becker, do Meu Timão. Bom dia, colegas. Bom dia, Juliano. Juliano, você citou antes a série invicta que o Corinthians está. Desde 1º de agosto, o Corinthians não é derrotado, justamente quando você entra no time titular. Mas as últimas 2 partidas do Corinthians contra a Juventude e a América,
a gente notou que a equipe sofreu bastante, principalmente no primeiro terço do jogo, até os 25 minutos. Como o time se preparou durante essa semana para que isso não aconteça contra um adversário teoricamente melhor que esses dois últimos, para que o Corinthians não tenha que, em casa, correr atrás de um empate para ir tentar a vitória que já não vem há 3 partidas? Obrigado, Juliano. Bom dia, Marcelo. Bom, isso já tem sido notório e nós mesmos internamente nos cobramos muito em relação ao início dos jogos. Nós não temos iniciado bem, nós temos sofrido no início da partida e isso é uma situação coletiva e individual que nós podemos resolver e esperamos resolver a partir desse próximo jogo de amanhã. É realmente um pouquinho de concentração, estar um pouquinho mais atento, sentir o que o jogo está pedindo, que até mesmo você mencionou, tanto o Juventude, até mesmo nesse jogo anterior do América Mineiro, foram equipes que vieram aqui, nos pressionaram muito fisicamente, se impuseram e a gente não conseguiu se adaptar ao jogo muito rápido. Então nós sofremos nesse início. Então, nós precisamos ter essa percepção, entender aquilo que o jogo está pedindo e iniciar mais forte de uma maneira física, se impor tecnicamente, para que a gente depois a gente consiga controlar e fazer o nosso jogo. Mais tarde, a partir de 13h30, você também acompanha uma entrevista coletiva com as atletas Tamires e Yasmin, aqui na Corinthians TV. Fique ligado. Próxima pergunta do Bruno Secom, da Gazeta Esportiva. Olá, boa tarde, Juliano, boa tarde a todos. Quero te perguntar sobre a volta do público aos estádios. O governo estadual aqui de São Paulo determinou ontem, né, estimou a volta e liberou a volta, claro, ainda parcialmente, a partir já do começo de outubro, agora do mês que vem. Queria te perguntar de que forma você acha que isso vai influenciar no jogo, né, a volta da torcida, especificamente para o Corinthians, de que forma que pode acabar beneficiando jogar com casa cheia. Ainda no começo ainda não vai ser casa cheia, né, mas em breve, provavelmente, a chance de voltar a jogar com apoio da torcida na arena. Obrigado. Bom dia, boa tarde, Bruno. Nós estamos muito ansiosos por isso, né? Quando nós vimos a notícia, nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos a força do nosso torcedor e eu ainda não tive o privilégio de poder jogar com a torcida ao meu lado. Somente vivi essa experiência jogando em outras equipes ou jogando contra a equipe do Corinthians. Então, estou ansioso por esse momento. Eu sei da força e da capacidade do nosso torcedor e eu sei que quando ele estiver no nosso lado, no estádio, a nossa chance de vencer o jogo ela aumenta. Porque nós ganhamos um jogador a mais, eu costumo dizer, porque eles têm essa influência animicamente no resultado do jogo, eles conseguem nos pressionar, nos incentivar. Então, essa emoção do torcedor ao nosso lado, nós estamos ansiosos para que isso aconteça o mais rápido. Já tem uma data prevista, ainda não é capacidade total, mas é alguma coisa que vai fazer diferença para nós. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Beleza. Juliano, você falou já sobre a pressão em cima do técnico Silvinho, né? Você falou das pressões da torcida, da imprensa, do imediatismo, né? Corretamente, existe mesmo por parte tanto da torcida quanto da imprensa. Agora, fazendo um exercício de argumentação. Os argumentos que a gente ouve do torcedor o Silvinho é muito inexperiente, não tem trabalhos anteriores, ele mexe mal no time, demora para mexer, o time, apesar de estar 7 jogos sem vencer, perdeu a oportunidade de vencer 3 adversários que estão na parte de baixo da tabela. Esses são os argumentos de quem pede demissão, ou enfim, de quem critica. Queria que você, por favor, falasse os argumentos a favor do Silvinho, o que ele tem de bom, e como se fosse um advogado, assim, por que ele merece ser treinador do Corinthians, por favor, até para o torcedor também, às vezes, mudar de opinião, né? Muitas vezes o torcedor ele é baseado em opiniões de outras pessoas e não vive o nosso dia a dia, né? E quando você vive o dia a dia e conhece como a pessoa trabalha, você tem uma outra visão sobre aquela pessoa. Primeiro que o Silvinho é um cara que trabalha muito, ele nos dá todos os jogos, todas as informações dos nossos adversários, seja vídeo, seja informações individuais para o jogo.
Ou seja, ele consegue transmitir aquilo que ele quer, ele sabe nos transmitir aquilo que o adversário tem de bom, aquilo que eles têm de forte, o ponto fraco do adversário. Então, nós não temos dificuldade em relação a isso. Ele deixou o Corinthians de uma maneira muito organizada. Tá? Para muitas as pessoas pensam que o Corinthians é defensivo, que ele é um treinador que preza pelo defensivo. Mas você não consegue vencer um jogo se você não defender bem. Porque senão o jogo vai virar somente contra-ataque. Você só vai atacar e você vai sofrer muito atrás. Nós somos uma equipe que concede poucos gols, e isso é mérito dele, porque ele conseguiu organizar também o sistema defensivo. Aí você diz, como assim o sistema defensivo? Nosso sistema defensivo começa com o Jô lá na frente, marcando, com os extremos marcando, com os volantes, meias marcando, ou seja, é um trabalho coletivo. Você defendendo bem, você está mais próximo de vencer o jogo. Então, isso é mérito dele. Então, e a argumentação que eu tenho, além disso, os resultados. Nós temos tido resultados bons. O campeonato é difícil, né? O que para vocês, para o torcedor, você enfrentar uma equipe de menor expressão, é uma obrigação nossa de vencer. Até certo ponto eu concordo, mas aí você tirar todo o mérito de uma outra equipe que se prepara a semana toda para jogar contra a gente. E eu dou um exemplo contra o Juventude. Juventude veio aqui na nossa casa, conseguiu jogar, fez o melhor jogo do campeonato. E as pessoas somente falaram que o Corinthians não conseguiu jogar. Não, foi mérito também do Juventude, nós precisamos ter a grandeza e humildade de reconhecer isso. Quando você enfrenta uma equipe que não tem a mesma estrutura, talvez não tenha a mesma visibilidade que você, mas que consegue competir do mesmo nível. Então, eu acho que isso é importante frisar, e eu estou aqui para não somente defender o Silvinho, mas defender também essas equipes que vêm aqui e fazem um bom trabalho. Obrigado, Juliano, aos repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like neste vídeo. Até a próxima!